Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Espero que todos vocês estejam bem, felizes, né? Não tem como ser muito feliz nessa quarentena, não, mas a gente, né? Nós tentamos. Vamos lá. Hoje o assunto é sobre cultura e indústria cultural no Brasil. Eu tento parecer que eu estou olhando para vocês, mas eu realmente não sei para onde eu olho. Acho que é aqui que tem que olhar. Ah, não, muito difícil, sabe? Aí, então, não importa onde é que eu estou olhando, o importante é a aula, ok? Vamos lá. A cultura no Brasil compreende uma quantidade, uma diversidade imensa de expressões, como festa, dança, canções, esculturas, pinturas, gravuras, literatura, contos, romances, poesia, cordel. Pesquisem o que é cordel. Mitos, superstições, alimentação, tudo isso está presente em nosso cotidiano e são incorporadas ou não pela indústria cultural. O que seria a indústria cultural? É tudo aquilo que pode ser comercializado. Tem alguém numa ponta que compra e tem alguém numa outra ponta que vende, certo? Então, essa diversidade ela foi estudada por Luiz da Câmara Cascudo, que morreu em 1986. Ele registrou uma amostra das expressões culturais brasileiras no Dicionário do Folclore Brasileiro, publicado em 1954. Eu li esse livro inúmeras vezes quando estava fazendo meu mestrado. Eu locava ele na biblioteca da UFG e esgotava o tempo. Eu renovava. Coitado de quem queria ler esse livro. Porque ele era muito importante no assunto que eu estava estudando, que era sobre alimentação, e ele contribuía ricamente no assunto, né, que eu estava pesquisando, que tinha a ver com a cultura brasileira, com a alimentação, com as congadas no Brasil, em Goiás, aliás. Outro estudioso do assunto foi Fernando de Azevedo. Esse morreu quando eu nasci. Vai ver, fui eu que matei ele, né? Porque eu nasci e ele morreu. Ou ele morreu e eu nasci? Tô doida, gente. Esquece. Então, ele apresenta no livro A Cultura Brasileira, publicado em 1943, um panorama da nossa cultura e uma análise histórica da vida intelectual do Brasil. Ele analisa a vida intelectual no Brasil. E o trabalho desses dois autores, entre outros, nos ajuda a entender a dificuldade para formular uma única definição da cultura brasileira. Quando eu fazia antropologia, uma das grandes dificuldades encontradas era a definição de cultura. Se você pegar qualquer livro sobre cultura dentro da antropologia, você vai encontrar N definições do que é cultura. Mas você não vai encontrar nenhuma em que você possa dizer, realmente, isso daqui é cultura. É uma mescla de todas elas que você deve estudar e saber o pensamento de cada autor. Mas nós não temos uma definição padrão do que é cultura, para você ver como é difícil falar desse assunto. Mas o tema da nossa aula é de boa, é cultura, a cultura comum do nosso dia a dia. E o que caracteriza a nossa cultura? Vamos lá. Então, na América Portuguesa, no século XVI, as culturas indígenas e africanas, apesar da presença marcante deles, né, não eram reconhecidas pelos colonizadores, ou seja, a cultura dos africanos e dos indígenas não eram reconhecidas. E elas se expressavam à margem da sociedade e se constituíam sob domínio lusitano, ou seja, elas se manifestavam ali no gueto deles e não era reconhecida pelos portugueses, os lusitanos, no caso, são os portugueses. Tal sociedade tinha como principal referência a cultura europeia. O estudioso brasileiro Antônio Cândido afirmou que o brasileiro ele tem uma tendência a imitar, a incorporar outra cultura, e isso fez com que a nossa cultura se tornasse assim com um crescimento um pouco débil, um pouco lento, um pouco restrito, por imitar outras
por imitar outras culturas. E esse ato nos atrapalhou, né? Porque nós pegamos muitos valores europeus como meta e modelo. Não tem assim aquela brasilidade, aquele toque brasileiro genuíno. Nós temos muito dos europeus e nós temos muito ainda mais agora então, dos americanos. Então é isso que ele quis dizer, né? Que é uma mescla, não é a mesma mescla que os africanos fizeram em relação à arte deles nas aulas de artes, quando nós estudamos. É diferente. Essa mistura que Cândido se refere, Antônio Cândido, é uma cópia mesmo, sabe? Assim, é uma falta de identidade, que não é legal. Continuando. Se o colonizador e depois os imigrantes, né, de distintas origens forneceram elementos essenciais para a construção de uma cultura difusa, esta não pode ser compreendida sem as suas raízes indígenas e africanas, que impregnaram o cotidiano brasileiro, influenciando a arquitetura, a comida, a vestimenta, a dança, a pintura, a música e assim vai. Então, não podemos ignorar a cultura indígena e a cultura africana. Até porque, por exemplo, São Paulo é uma metrópole que abarca todo tipo de comunidade, de pessoas. Então, nós temos comunidade japonesa, nós temos comunidade árabe, lá nós temos infinitas comunidades. Inclusive, o paulista já tem até um fenótipo, né, completamente diferenciado, dado esse tanto de etnias que vivem em São Paulo. Então, lá é um ótimo exemplo dessa cultura difusa, certo? Na música, encontramos uma variedade imensa, né, de ritmos que são puros ou são misturados, são cópias ou são reelaborações constantes, são invenções, inovações, usando os mais diversos instrumentos, sejam eles simples ou artesanais, ou sejam eles sofisticados e talvez até eletrônicos. Podemos citar, por exemplo, o lundu, a modinha, o choro, o machixe, o samba e suas vertentes, como samba canção, samba exaltação, samba de carnaval, partido alto. Eu adoro partido alto. Viva! Ei, eu esqueci o nome do cantor que eu escuto muito. Bezerra da Silva. Gente, eu adoro Bezerra. Ele tem Sabe por que eu gosto de Bezerra? Muita gente não entende. Fala, nossa, é louco gostar do Bezerra? Gosta. Por quê? Porque ele era do morro, porque ele era povão, porque ele era um intelectual orgânico, porque ele tinha condições de sair do morro. No entanto, ele continuou no morro, permaneceu lá, ajudava as pessoas e ele cantava as músicas que a comunidade fazia, músicas do dia a dia das pessoas. Fazia apologia a drogas? Sim. Fazia apologia a armas? Sim. Mas era o contexto da favela. E quando você olha com esses olhos, aí você consegue ter um olhar mais crítico para o artista. E eu realmente sou fascinada pela intelectualidade orgânica do Bezerra da Silva. Tá, continuando. A marcha, o frevo, que mais? O bailão. Bailão não, gente, baião. Saiu bailão. Quase saiu balão. Oi, balão. Não, baião. O baião, a valsa, a valsinha, o acalanto, a lambada. Quem conhece lambada? O pagode, o samba reggae, a axé music, o mangue beat, a cantiga infantil, a música erudita, a ópera, a música contemporânea, além de ritmos estrangeiros como rock, blues, jazz, rap, fox e o bolero e o tango, né, gente? Bolero, tango, tango, rock. Gente, nada disso é brasileiro, tá bom? Nós pegamos esses ritmos e nós podemos até fazer músicas com esses ritmos, please, não é brasileiro, tá bom?
Prosseguindo com o exemplo da música. Lembrando que a cultura é o resultado de um trabalho e é uma obra. É uma obra. E pode-se observar que o trabalho cultural brasileiro é desenvolvido tanto por músicos com formação clássica, conhecidos ou anônimos, e tanto por pessoas também que não têm nenhuma formação musical, mas têm um ouvido absoluto e que conseguem produzir músicas, conseguem compor, e assim vai. Não é uma faculdade que vai impedir, a falta de uma faculdade que vai impedir algum talento natural de se expor. Apesar que a sociologia não acredita em talentos naturais, né? Tudo é construído. Ok, vamos lá. A produção musical tem traços de origem marcadamente africana, no caso, né, brasileira, indígena, sertaneja, europeia, sem classificar o que é mais ou menos importante. Não tem essa não, tá, gente? De falar, nossa, esse aqui é importante, esse aqui não é. Apesar que tem uma grande discussão de o que é música e o que não é música. O que é barulho, o que tem que fazer um estudo sociológico sobre isso, sobre esses ritmos que surgem, né? De chamadas músicas e que a galera gosta muito, aquelas músicas chiclete que fica na cabeça com a letra bem estranha. Então, temos que estudar sobre isso. E também tem a questão do simples e do complexo, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Você pega uma música, vamos falar do grande gênio Tim Maia. Tim Maia, ele, além de ter ouvido absoluto, que ele conseguia distinguir quem estava desafinando, que instrumento que estava desafinado, de afinar o instrumento com o ouvido. Não, o cara era ninja. E ele produziu uma gama de músicas. Se você pegar a discografia do Tim Maia, você vai ficar muito tempo escutando música. E ele conseguiu gravar do blues até sei lá que ritmo é aquele daquela música Hoje é o Dia da Festa de Santo Reis. Espetacular. Espetacular. Aí você pega um cantor xing-ling aí, não vou falar nome de ninguém, ok, põe o nome que você quiser aí. Então tem sim essas complexidades, né? A música mais complexa, a música menos complexa, e assim vai. Então não estamos entrando nessas questões. E a música, ela é fruto, quando eu digo a música, é a música, no caso a música brasileira, ela é fruto do trabalho de milhares de pessoas que estão ali trabalhando para produzir algo para agradar o público, né? Ainda que se possa afirmar que alguns ritmos que são marcadamente brasileiros, como o maxixe, o chorinho, o frevo ou o samba, nenhum deles, gente, é puramente brasileiro. Puramente brasileiro. Não existe esse negócio. Pois as influências recebidas são as mais variadas possíveis, desde a música medieval até a contemporânea. Então, genuínas mesmo são as músicas e as danças e a arte pro mar e a cerâmica dos povos indígenas, que nós nem temos acesso nem contato. De vez em quando nós vemos algo na TV, os índios fazendo algum ritual, alguma cerimônia, mas não são músicas hits, certo? Então, originais são essas. O resto é tudo influência de outras coisas, inclusive o samba, tá, gente? Inclusive o nosso bonitinho samba. Ok, então as demais manifestações são fusões, hibridações, criações de uma vasta e longa herança de muitas culturas. Talvez seja essa característica que nós podemos chamar de brasileira. Essa fusão, essa mistura. Certo? A indústria cultural no Brasil. O desenvolvimento da indústria cultural no Brasil teve como marco a introdução do rádio na década de 70. Ops, eu falei 70? 20. Década de 20. Pelo amor de Deus. Esquece 70. É 20, tá? No início das transmissões da televisão, na década de 50 e nos anos 1990, a internet foram marcantes para fazer com que a indústria cultural alavancasse. Então, começa com o rádio, depois vem com a TV e depois vem com a internet, certo?
Então, os outros campos da indústria cultural, tais como cinema, jornal, livros, não têm uma difusão tão expressiva quanto a TV e o rádio. O cinema teve a parte em que ele era preto e branco, depois ele passa para ser colorido e assim vai, né? Os jornais estão cada vez menores e não houve assim uma mudança significativa nos jornais, no sentido de mudar completamente o formato. Jornal, é jornal, certo? Livro também. Não tem o que ficar mudando. Livro é livro. Então, o cinema, ele atinge no máximo 10% da população. Um pouco mais de 20% dos brasileiros têm acesso a produções escritas, tais como livros, revistas e jornais. Isso é grave e sério. Então, a primeira transmissão de rádio no Brasil ocorreu em 1922.